A situação no entorno de Bolsonaro está muito crítica, depois dos desdobramentos recentes com prisão de Walter Braga Neto, indiciamentos, delações de Mauro Cid e todo o resto. Para vocês terem uma ideia, a defesa do ex-presidente está completamente perdida e começou a rachar, porque alguns aliados de Bolsonaro estão criticando os advogados do ex-presidente por conta de decisões recentes que são consideradas péssimas. Lideranças do PL, para vocês terem uma ideia, começam a considerar que a prisão de Bolsonaro é muito melhor do que a situação atual que ele vive, esse sangramento provocado pelo judiciário que acaba corroendo o capital político do ex-presidente. Mas é claro que o PL vai querer o Bolsonaro preso, porque todo o proselitismo político em torno da prisão de Bolsonaro é muito melhor do que o Bolsonaro livre. A defesa, como eu comentei anteriormente, ela cometeu alguns erros, como por exemplo, esses recursos para tirarem Alexandre de Moraes da relatoria dos inquéritos contra Bolsonaro. Aliados do ex-presidente avaliam que isso só desgasta a imagem de Bolsonaro diante do STF. Estratégia que vai ser, mais uma vez, insistida pela defesa de Bolsonaro. Os caras estão perdidos. Mas eu quero que você coloque nos comentários, do ponto de vista político, o que seria menos danoso para o capital político de Bolsonaro? A prisão ou a situação atual do ex-presidente? E esse racha na defesa de Bolsonaro, o que você acha dessas estratégias? Elas são boas para a narrativa do perseguido ou só pioram a situação do ex-presidente? Você sente que o pessoal já tá abandonando o barco? Gostou dessa crise interna? Então deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. Segundo a Bela Megali do O Globo, lideranças do PL, que é o partido do Bolsonaro, estão considerando que o melhor para o Bolsonaro nesse momento é justamente a prisão. Se esses caras são aliados de Bolsonaro, imaginem os inimigos, né? E por que eles têm essa percepção? Porque a quantidade de notícias negativas sobre Bolsonaro, ela é muito ruim e muito grande. Para vocês terem uma ideia, saiu o resultado da pesquisa Quest e 31% da população que votou em Bolsonaro em 2018 acredita que o ex-presidente tentou mesmo uma intentona golpista, uma tentativa de um ato antidemocrático. E a própria pesquisa Quest mostrou que para 2026 o Bolsonaro ele tem a mesma votação contra Lula e contra Fernando Haddad, perdendo para os dois. Isso, claro, ligou o sinal de alerta dentro do PL. E todo esse desgaste está afetando o capital político do ex-presidente na visão desses integrantes do PL. Então o melhor seria a prisão de Bolsonaro. Porque com o Bolsonaro preso, o PL poderia levantar toda a pantomima de perseguição política e que não houve um julgamento jurídico sério, na verdade foi um julgamento político, e isso tudo favoreceria o PL e preservaria o capital do Bolsonaro. Essa percepção mostra que o PL mudou o entendimento sobre a prisão do Bolsonaro, porque antes eles consideravam que essa prisão não iria acontecer, mas agora eles já cravam e acham até desejável. Porque a gente sabe que a prisão do Bolsonaro é desejada pelos bolsonaristas. O que eles querem, pelo fato de não terem bandeiras, não terem pautas, é justamente continuarem todo esse empenho contra o STF, engajando as bases, engajando as redes sociais. Se o Bolsonaro for preso, os bolsonaristas vão poder diariamente atacarem o STF falando que a prisão do Bolsonaro é injusta, que houve uma perseguição, as bases ficariam mais mobilizadas do que elas estão agora. E até mesmo para lideranças de direita como Tarcísio, Zema, Caiado, Ratinho Júnior ou qualquer outra liderança como o Pablo Marçal, a prisão do Bolsonaro facilitaria a disputa para 26 ou o surgimento dessas novas lideranças sem a sombra e a pressão de Bolsonaro. Ora, Bolsonaro tá preso, ele não vai poder disputar nada, ele ainda é uma liderança forte, ainda é uma liderança importante, mas ele tá preso, então no lugar de Bolsonaro votem em mim. Percebam como que seria positivo a prisão do ex-presidente, por isso que ela é desejada pelos aliados de Bolsonaro. O Walter Braga Neto, recentemente, foi preso preventivamente. Foi preso numa situação que desgasta o Bolsonaro, porque foi um recado do STF, claro, Braga Neto não foi preso pelo ato do 8 de janeiro. Ele foi preso por obstrução de justiça, foi preso preventivamente. O STF deu um recado ao Bolsonaro, não vamos temer prender você, prendemos Walter Braga Neto, se você quiser fazer qualquer tipo de obstrução da justiça, qualquer tipo de graça, você vai ser preso também. E a prisão do Walter Braga Neto, desse modo preventivo, tende a acelerar a prisão do próprio Bolsonaro. Porque eu vejo que o STF quer, ou o judiciário, quer uma delação do Walter Braga Neto para prender o Bolsonaro. Uma delação que afete diretamente o ex-presidente,
tornando assim a condenação incontestável. Eu vejo que essa é a intenção da Polícia Federal. E o Braga Neto agora preso preventivamente, sabendo que o Bolsonaro está jogando todos os homens feridos ao mar e eles estão sangrando para trazerem ainda mais tubarões para destroçá-los, é claro que vai haver acordos e possibilidades de delações premiadas. E por isso que há toda essa disputa e esses questionamentos na defesa do Bolsonaro. A Bela Megali do Globo trouxe também a informação que aliados do Bolsonaro consideram um erro da defesa do Bolsonaro terem entrado com recurso no STF para afastar o Alexandre de Moraes da relatoria do inquérito do 8 de janeiro. Um recurso parecido já foi movido em meados de 2024. Foi negado, mas agora eles insistiram e tomaram de 9-1. Só o voto do André Mendonça foi um voto a favor de Bolsonaro. Na visão desses aliados do ex-presidente, todo esse movimento não favorece narrativa nenhuma, apenas desgasta ainda mais Bolsonaro com o STF. E mesmo com essa situação de desgaste, essa situação de disputa, a defesa do Bolsonaro vai continuar insistindo em recursos contra o Alexandre de Moraes, porque eles acreditam que vão conseguir propagar a narrativa de que o Bolsonaro é um perseguido e lá na frente, depois da prisão, eles vão poder usar tudo isso para reduzirem a pena do ex-presidente. Como eu falei, essa é uma estratégia muito criticada por alguns aliados de Bolsonaro, evidenciando um racha na defesa do ex-presidente. O Frederico Vassef, que foi advogado do Bolsonaro, criticou a estratégia do Bolsonaro de tentar jogar a responsabilidade pelo 8 de janeiro nos militares. Porque os militares eles vão cair antes de Bolsonaro. O Frederico Vassef tá certo, ele fez a leitura correta. E essa transferência de responsabilidade apenas aceleraria as delações premiadas contra o Bolsonaro. E nesse momento o Bolsonaro precisa de tempo. O julgamento de Bolsonaro tem que, para o Bolsonaro, né, o melhor seria, tem que entrar em 2026 para tumultuar com o contexto do cenário político nacional, da votação presidencial. Mas as delações aceleram a prisão de Bolsonaro. Então você tem questionamentos sobre a estratégia de culpar militares, questionamentos de entrada de recurso contra o Alexandre de Moraes, o que ferra completamente o ex-presidente. Se bem que o Bolsonaro conseguiu um voto favorável, que foi o voto do André Mendonça. Esse voto foi visto como um sinal de que alguém, pelo menos dentro do STF, já colocou o dedo na cara do Alexandre de Moraes. E não foi uma derrota unânime para o Bolsonaro. Alguém levantou a mão. E isso é importante na estratégia de defesa do Bolsonaro para poder, mais uma vez, propagar a tese de que há uma rachadura no STF, de que o Alexandre de Moraes está agindo fora da lei ou está agindo de modo ilegal. Mas 9-1 é pouco para o Bolsonaro argumentar qualquer coisa. Claro que 10-0 em favor do Moraes seria melhor do que pelo menos um voto a favor do Bolsonaro.